Isso. Pessoal, nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu gostaria muito que você agora voltasse a sua atenção para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nós estamos meditando em um tema de Deus, porque todos nós aqui, muitas vezes, nos encontramos na sala de espera, aguardando uma notícia, seja ela boa, seja ela ruim. E ao longo dessa semana que terminou, Deus falou comigo muito a respeito da caminhada do povo pelo deserto. E eu quero conversar um pouquinho com você a respeito disso. Nosso texto aí, Êxodo capítulo 13, do versículo 21 ao 22. Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22. Esse é o segundo livro do Pentateuco, uma sequência de 5 livros. Pentateuco para mim e para você, dentro da cultura cristã, dentro da cultura judaica, o segundo livro da Torá. Esse é um livro que muito nos ensina e certamente Deus vai falar ao seu coração. Assim nos diz, o texto está projetado para você. Você pode acompanhar com a sua Bíblia ou na projeção. Assim nos fala a palavra de Deus. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Você pode ler comigo a parte final do versículo 22, todos juntos a uma só voz. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Você já enfrentou um deserto? Eu creio que todos nós que aqui estamos já enfrentamos um deserto existencial. Quando nós pensamos na parte geográfica, na parte física, o deserto, se você já teve a oportunidade de estar, certamente traz os seus desafios. Certamente é um local árido, seco, muito frio à noite, muito calor durante o dia, que testa a nossa resistência. Agora, falando a respeito de um deserto existencial, ele pode ser uma realidade que eu e você nos deparamos com uma dificuldade, seja ela qual for. E quando eu e você enfrentamos um deserto, nós devemos lidar com ele dentro da perspectiva de que Deus é soberano e de que nada foge do seu controle. Portanto, se você que aqui está, atualmente está enfrentando um deserto, eu tenho conversado com muitas pessoas, não apenas da nossa igreja, mas pessoas de modo geral aqui da cidade de Tatuí. Eu tenho identificado que a cada dia mais o povo tem enfrentado desertos, dificuldades, lutas intensas. E eu gostaria que você entendesse algumas realidades que são importantes. O deserto é uma agenda de Deus. Guarde isso com você. O deserto é uma agenda de Deus. Se você olhar comigo aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 4, versículo 1, o texto nos diz que após o Senhor Jesus ser batizado por João Batista, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. E lá ele passou 40 dias e 40 noites, foi tentado pelo inimigo, que era a personificação do mal, foi tentado de uma forma muito clara, porém ele não cedeu. Ele resistiu ao deserto. Tanto que a palavra de Deus nos diz que o inimigo saiu da presença de Jesus até um momento oportuno. E ao longo da sua caminhada ele enfrentou outros desertos existenciais. Enfrentou a prisão, enfrentou o Getsêmani,
enfrentou a crucificação, enfrentou a morte. O deserto é uma agenda de Deus. Muitas vezes o próprio Deus conduz a mim e a sua vida para um período de deserto. Foi assim com Jó. Com a permissão de Deus, ele passou por um deserto que você conhece muito bem. Portanto, nós devemos entender que no deserto nós podemos amadurecer. Você entende isso? Quando eu e você vivemos o deserto dentro da perspectiva de Deus, de que Ele se encontra no controle de todas as coisas, automaticamente nós crescemos. Deus molda o nosso caráter, Deus testa a nossa resiliência, Deus testa a nossa fé. Eu e você amadurecemos no deserto. Eu gosto muito dessa expressão e vou citá-la pela última vez. O deserto faz parte da agenda de Deus. Nos céus, Deus reservou um deserto para mim e para você, para que possamos nos aproximar ainda mais dele. Obviamente, o deserto também é um local de tentação. O Senhor Jesus foi tentado de diversas maneiras, mas não cedeu. Eu e você, quando estamos vulneráveis, se você identificar a narrativa que nos fala a respeito do Senhor Jesus no deserto, ele estava exausto mentalmente, 40 dias e 40 noites sem comer. Você consegue? Ele estava exausto fisicamente. Detalhe muito importante, ele estava no deserto. Ele não estava no aconchego da sua casa em Cafarnaum. Ele estava no deserto. Ele foi tentado, mas superou todas as tentações. No deserto, mesmo sendo uma agenda de Deus, Deus não promove tentação. A palavra nos fala isso em Tiago. Ele promove provação. Mas no deserto, quando nós estamos vulneráveis, nós somos atacados. E há muitas pessoas que acabam caindo no deserto. Um deserto existencial pode nos levar para longe de Deus. Você tem sido tentado ultimamente? Qual é a área da sua vida que você tem sido tentado? Na sua mente? Na sua sexualidade? No seu dinheiro? Quais são os pecados que estão batendo a porta do meu e do seu coração? Quais são as áreas onde nós estamos sendo tentados? Se você não se atinar, certamente você vai cair. Porque o deserto é um local de tentação, mas o deserto é temporário. O deserto tem início, meio e fim. A pedagogia de Deus, a maneira como Deus nos ensina no deserto, Ele está conosco e tem início, meio e fim. Você já imaginou uma pessoa que está passando por uma luta intensa? Muitas vezes ela pensa em desistir, mas ela não pode se esquecer que é temporário, que vai passar, que ela está em trânsito. Isso vai terminar. Essa é a boa notícia. O deserto vai terminar. Muitas vezes eu enfrento desertos, assim como você. E muitas vezes o desespero bate à porta do meu coração. Mas eu tenho que entender que ele vai terminar. Quando nós pensamos a respeito disso, nós entendemos que Êxodo, essa palavra significa saída de uma grande multidão. Uma grande multidão que depois de 400 anos no Egito, Faraó estava julgando o povo. Depois de 400 anos passando por um período de escravidão, passando por um período de privação, de fome, passando por um período de açoites muitas vezes. Depois de 400 anos, Deus levanta um homem chamado Moisés, e Moisés se torna o libertador daquele povo. E a palavra de Deus nos fala que mais de 600 mil pessoas saíram do Egito. Por quê? A Bíblia não está contando as crianças e nem as mulheres. Nós temos mais de 600 mil pessoas que saíram do Egito. De um local de escravidão, de um local de dor, de um local de tristeza. E agora eles estão caminhando em direção a Canaã,
uma terra prometida. Se eles fossem caminhar em linha reta, eles iriam percorrer 425 quilômetros. Ou seja, algumas semanas de percurso. Provavelmente, 40 dias de caminhada no deserto, do Egito até Canaã. Se você olhar comigo aí, Êxodo capítulo 16, eu gostaria que você olhasse enquanto eu falo. Êxodo capítulo 16, versículo 35 nos diz que eles andaram por 40 anos no deserto. 40 anos em círculos, por causa da rebeldia do coração deles. Uma caminhada que duraria no máximo 40 dias, durou 40 anos. E aqui, eu e você devemos levantar uma pergunta importante. Por que que o nosso deserto muitas vezes não tem fim? Por causa das nossas ações ou por causa de Deus? Por causa das minhas e das suas ações. Guarde isso com você. De 10 erros que nós cometemos, esses 10 erros estão relacionados à nossa vida, não ao caráter de Deus. Muitas vezes eu e você estamos no deserto, porém nós não buscamos a presença de Deus como deveríamos buscar. Nós não voltamos o nosso coração para o Senhor. Esse povo, depois de 400 anos, eu gostaria que você guardasse isso, 400 anos, eles deveriam caminhar 425 quilômetros, aproximadamente 40 dias, mas por causa da rebeldia do coração deles, o texto bíblico nos diz que eles andaram 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Eles deveriam chegar com rapidez à terra prometida. E aqui nós temos uma analogia que muito nos ensina, uma semelhança. Porque a palavra de Deus nos diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que eu e você fomos libertos da escravidão eterna. Nós fomos libertos em Cristo Jesus. Eu e você andávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Por meio de Cristo Jesus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de Deus. Nós estávamos aprisionados, não fisicamente, mas dentro do nosso coração, nós tínhamos prisões existenciais, prisões que nos envergonhavam, prisões que envergonhavam o coração do Senhor, prisões que envergonhavam as pessoas que estavam à nossa volta, prisões que realmente simbolizavam o poder das trevas sobre a minha e sobre a sua vida. Deus nos libertou em Cristo Jesus, nos salvou, e agora, se você olhar comigo, e é muito importante você anotar, Filipenses capítulo 3, versículo 20 nos diz, que eu e você também estamos caminhando atualmente. Nós estamos caminhando não em direção a Canaã física, mas o texto nos diz que nós estamos caminhando em direção a Canaã celestial. Nós estamos caminhando em direção ao céu, em direção à eternidade, não pelos nossos méritos, mas pela graça e pela misericórdia de Cristo Jesus. Esse texto eu gostaria que você anotasse comigo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 nos diz, se a nossa fé se limita, se a nossa esperança também se limita a esse tempo presente, nós seremos as pessoas mais frustradas da face da terra. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Basta você olhar para esse versículo. Se a nossa esperança se limita nesse mundo físico que nós observamos, se nós depositarmos toda a nossa esperança nesse contexto transitório, nós seremos pessoas infelizes, frustradas. Você consegue entender que o povo saiu do Egito, estava caminhando em direção a Canaã? Você consegue entender que em Cristo você foi liberto e que agora você está caminhando em direção a Canaã celestial? Mas que durante esse processo há um meio termo? Onde eu e você não podemos perder a fé, não podemos perder o nosso foco do Senhor Jesus e devemos tomar muito, guarde isso com você, devemos tomar muito cuidado com os perigos do deserto.
E aqui surgem alguns perigos, que eu gostaria que você observasse e fosse acompanhando comigo os textos bíblicos. Você que está com a sua Bíblia, vai olhando para você interagir com o texto. O primeiro pecado que surge, e segundo todos os estudiosos, nós temos uma lista de aproximadamente 29 pecados que o povo de Israel cometeu no Egito, ao sair do Egito, caminhando pelo deserto em direção à terra prometida. Mas esses 3 aqui, talvez, são os principais entre esses 29 pecados. O primeiro é a questão da murmuração. Se você identificar capítulo 15, versículo 24, nos diz que eles chegaram a uma cidade chamada Mara. E eles não tinham água doce para beber, somente água amarga. E automaticamente eles começaram a murmurar. E essa foi a tônica do povo de Deus no deserto. Eles murmuraram dizendo: por que nós não morremos no Egito? Lá tinha cova suficiente para nos enterrar. Por que nós não morremos? Nós saímos daquele local e não temos nem água para beber. Surge aqui uma realidade chamada murmuração. E quando eu e você murmuramos, nós não estamos reconhecendo o cuidado de Deus, nós não estamos reconhecendo a provisão de Deus, nós não estamos reconhecendo os milagres que Deus operou e tem operado nas nossas vidas, nós não estamos reconhecendo os bens materiais que Deus tem nos dado, nós não estamos reconhecendo a roupa que Ele tem nos dado, nós não estamos reconhecendo o trabalho que não nos falta, nós não reconhecemos o agir de Deus, ou seja, nós não olhamos no retrovisor da vida. Eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar. Gente, depois de 400 anos vivendo na escravidão, agora eles estão caminhando em direção a uma terra maravilhosa, e diante do primeiro obstáculo que eles fazem, eles murmuram. Trazendo para o meu e para o seu contexto, será que nós temos murmuradores aqui entre nós? Será que nós temos pessoas que murmuram? Será que nós temos pessoas que acabam cultivando essa realidade no coração? Se você olhar comigo o Salmo 73, o Salmo 73 nos conta a história de Asaf, um levita do Senhor. Asaf, basta você olhar o Salmo 73, nos diz que Asaf passou a invejar a prosperidade do ímpio. Se você olhar o versículo 3 e o versículo 7, você vai identificar que os pés de Asaf quase resvalaram, porque ele deixou de olhar para Deus e olhou para a prosperidade do outro. Ele foi tomado pela inveja, e a inveja gera murmuração, e a inveja nos faz olhar para o outro e não para Deus. E quando nós murmuramos, guarde isso com você, na maioria das vezes que eu e você murmuramos, é porque eu e você estamos olhando para a vida do outro e não para nós e não para Deus. Você já percebeu isso? Puxa vida, o vizinho tem um carro que eu não tenho, né? Puxa vida, o vizinho viaja tanto, eu viajo tão pouco, né? Puxa vida, eu fui na casa do vizinho, os móveis são tão bons, né? O meu já está passando da validade. Puxa vida, né? Tudo acontece de bom com ele e tudo acontece de ruim comigo. Por que que isso tudo acontece comigo? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles não entenderam que Deus levantou um libertador. Eles não entenderam que era necessário passar por um período de grande dificuldade para que eles pudessem chegar na terra prometida. Se eu e você não estamos prontos para o processo, nós não vamos chegar até o final. Essa é a grande questão. E para nós terminarmos esse ponto aqui, essa é a grande questão. Que Deus nos livre de toda e qualquer murmuração. Amém, gente? Deus nos livre. Gente, é muito ruim conviver com pessoas que ficam murmurando. Você gosta? Seja sincero. Você gosta de conviver com uma pessoa que reclama de tudo? De absolutamente tudo? Isso é muito ruim, isso é antibíblico, isso é pecado. Isso nos afasta daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Agora, olha comigo o capítulo 17, versículo 4.
Se você está com o versículo, você vai identificar capítulo 17, versículo 4, sempre sobra para o líder, né? Seja ele qual for, seja qual for a área, né? O texto nos diz que, guarde isso com você, olha para mim aqui, por favor. Mais de 600 mil pessoas saíram do Egito, ok? Mais de 600 mil pessoas pensaram em apedrejar Moisés. Você já imaginou mais de 600 mil pessoas pegando uma pedra no chão e lançando sobre Moisés? Você já imaginou como seria a morte dele? Está na Bíblia aí, o capítulo 17, versículo 4, é só você olhar. Eles pensaram em apedrejar Moisés, o líder, porque eles não identificaram solução, eles começaram a reclamar, posteriormente eles pensaram em apedrejar Moisés. Sabe por quê? Essa ideia de terceirizar a culpa surgiu no Éden. É a mulher que tu me dastes. Começou no Éden. Muitas vezes eu e você terceirizamos a culpa, nós não assumimos o nosso erro. Nós não assumimos dizendo, olha, eu estou murmurando porque eu não estou enxergando o cuidado de Deus, não estou enxergando a bondade de Deus, logo eu vou escolher alguém, eu vou escolher um culpado, e esse culpado tem que pagar por todas essas realidades. Eles pensaram em apedrejar Moisés, terceirizando a pequenez da fé deles. Esse homem que estava indo à frente, o ponteiro, sinalizando o caminho. Quantas vezes que eu e você terceirizamos a nossa culpa diante de uma dificuldade, diante de uma luta? É basicamente aquela ideia, puxa vida, eu estou apertado financeiramente, né? Todos nós estamos sujeitos a isso. Alguém te incentivou a passar o cartão? Alguém te incentivou a viajar? Alguém te incentivou a entrar no especial? Gente, esse que vos fala também passa essas mesmas lutas. Mas quando nós estamos imersos nessas dificuldades, nós começamos a terceirizar. Começamos a terceirizar. E chegamos ao ponto de culpar Deus. Guarde isso com você e não se esqueça. No Antigo Testamento, o líder era a representatividade de Deus. Quando eles pensaram em apedrejar Moisés, automaticamente eles estavam dizendo, Deus é culpado. Deus é culpado. Por que nós não morremos no Egito? Então nós devemos entender que nós temos que assumir os nossos erros. E nós devemos deixar de lado essa realidade da ingratidão. Eles deveriam agradecer a Deus e deveriam agradecer Moisés por tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida deles por meio desse homem, mas não, diante da primeira crise, eles pensaram em matar o líder. Que Deus nos livre disso, amém, gente? Que Deus nos livre de terceirizar as coisas. Olha, bata no peito assim e diga assim, eu errei, pequei contra ti, Senhor, pequei contra os céus, fiz o que é mal perante o Senhor, fiz o que é mal perante a minha esposa, perante os meus filhos, perante a igreja, perante a sociedade. O erro é meu, o erro não é da igreja. A igreja não tem culpa de absolutamente nada. Esse papo que diz a igreja é punitiva, não. A igreja é local da graça, é local da justiça também, é óbvio. Mas muitas pessoas que saem de uma igreja como a nossa e depois começam a reclamar, elas saíram por causa dos seus erros. Ninguém pecou no lugar delas, ninguém errou no lugar delas. Elas erraram. O que falta para todos os setores da sociedade é olhar, o erro é meu. Eu assumo. Eu não vou apedrejar ninguém, porque eu errei. Muito pelo contrário, eu não vou apedrejar o meu líder. Eu não vou apedrejar aquele cara que abriu a porta no trabalho para mim. Eu não vou apedrejar aquela professora que sempre está dedicada a me ensinar. Eu não vou apedrejar o meu líder espiritual, que sempre está ali orando por mim. Eu não vou apedrejar o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos. Eu não vou apedrejar absolutamente ninguém. Se a minha fé é pequena, se eu não estou enxergando que eu saí do Egito e estou caminhando para algo maravilhoso, não é erro de absolutamente ninguém, é erro meu. E eu sou uma pessoa ingrata. Infelizmente, a ingratidão tem sido a tônica da atualidade. Olha, tem sido difícil você encontrar pessoas gratas, hein? Certo? Tem sido difícil você encontrar pessoas gratas.
algo em torno de uns 15 dias, teve um irmão da nossa igreja que me mandou uma mensagem, fiquei tão feliz com isso. Ô, glória, hein? Aí, ó. Obrigado, viu, meu irmão? Você é bênção demais. Olha aqui para mim. Teve um irmão da minha igreja, da nossa igreja, que entrou em contato comigo tem uns 15 dias. Falou, pastor, você pode conversar comigo ainda hoje? Falei, posso, vamos marcar sim. Sentamos para conversar. Quando eu cheguei na sala, cheguei na minha sala, ele entrou, fizemos ali uma introdução na conversa, ele começou a chorar. E ele falou assim, pastor, nós oramos por uma porta de serviço, tem em torno de 20 dias, e essa porta foi aberta. E eu estou aqui para agradecer a Deus, mas eu estou aqui para agradecer as suas intercessões. Sabe por que eu estou dizendo isso? Não olha para mim, olha para a sua vida. Nós precisamos agradecer mais, gente. Conviver com pessoas gratas é muito bom, conviver com pessoas ingratas é muito ruim. É no superlativo mesmo, é muito ruim. Que Deus nos livre disso. Você já imaginou o coração de Moisés? Você já imaginou esse homem que foi criado basicamente na casa de Faraó? Esse homem vendo o povo tentando se levantar contra ele. É uma tipologia, né? É um anúncio de Jesus, porque também queriam apedrejar Jesus no Novo Testamento. Ingratidão. A penúltima realidade aqui, não menos importante, eu gostaria que você olhasse comigo, capítulo 32, versículo 8. Você está com ele aí? Capítulo 32, versículo 8. E aqui para mim é o ápice, né? Aqui é o fim. Porque o texto nos diz que Moisés, passando por todo esse período de dificuldade, Moisés sobe ao monte para orar, para buscar a orientação de Deus. Ele se demora no orar. Ele está buscando a direção do Pai para conduzir aquele povo. Ele se demora, o povo se reúne, fala com Arão, hein? Fala com Arão, está aí na sua Bíblia, hein? Basta você olhar versículo 6 e versículo 7. Eles se reuniram com Arão. Arão foi o porta-voz de Moisés, porque Moisés era gago, você sabia disso, né? Moisés tinha problema de dicção. Moisés não conseguiu falar para libertar o povo do Egito. Deus pediu para que Arão falasse no seu lugar. Ou seja, Arão era um braço direito de Moisés. Moisés sobe no monte para orar e deixa o encarregado. Aí lascou tudo, né? Aí, meu filho, aí você tem patrão aqui? Cuidado, hein, filho. Se não olhar para a sua empresa, vai nessa. Vai ficar zanzando aí para você ver. Moisés subiu no monte para orar, certo? Se demorou no orar. Eles começaram a conversar entre eles, dizendo, olha, vamos fundir alguns brincos. Tiraram os brincos, tiraram os anéis, fundir, e Arão ali no processo, hein? Quando Moisés desceu do monte, você já imaginou Moisés descendo do monte? Quando Moisés desce do monte, ele vê um bezerro de ouro construído. E o texto diz aí que eles estavam adorando o bezerro de ouro. Por quê? Olha o que o texto diz. Leia os 2 versículos anteriores também. O texto nos diz que por falta de Deus, eles construíram um bezerro de ouro. Está aí. Por falta de Deus, por falta de um guia, eles já queriam apedrejar Moisés. Agora Moisés subiu, vamos substituí-lo. Vamos substituí-lo, ou seja, vamos colocar alguém aqui que vai nos conduzir em vitória, em triunfo. Alguém que vai nos conceder tudo que nós precisamos, não aquilo que nós necessitamos. Olha para mim aqui, por favor. Sabe qual é uma realidade negativa do povo de Deus? O povo de Deus é mimado. O povo de Deus quer tudo aquilo que eles realmente entendem que eles precisam. Mas eles não querem aquilo que eles necessitam. Eles não precisavam de bezerro de ouro, mas eles queriam bezerro de ouro. Moisés desceu e viu aquela idolatria ali. E aquilo começou a entristecer o coração de Moisés. Moisés se levantou, confrontou todos que ali estavam, o texto é longo, mas leia na sua casa depois. Confrontou Arão. O bezerro de ouro estava levantado e ali começou um processo de idolatria, tanto que o Tim Keller escreveu um livro falando sobre isso, que o meu e o seu coração é uma fábrica de produzir ídolos. Quando eu e você não materializamos a presença de Deus, nós queremos materializar por meio de outras coisas. A pergunta que surge aqui é:
o que eu e você estamos idolatrando ultimamente. Você consegue entender isso? O que eu e você idolatramos, Jesus nos ensinou que Mamon é o Deus desse século. Ele não falou que o dinheiro é ruim, pelo contrário, o Senhor Jesus falou 27 vezes sobre dinheiro nos evangelhos. Ele sempre falou que o dinheiro é bom para sustentar a família, para abençoar o reino de Deus, para ter uma vida abençoada agora. Quando o dinheiro me domina, eu estou servindo a dois senhores, ou eu estou servindo ao reino de Deus, ou eu estou servindo a Mamon. Porque quando nós pensamos em idolatria, nós terceirizamos o erro de novo, né? Dizendo a Igreja Católica Romana, fica adorando aí na festa junina, na Praça da Matriz, né? Tá lá, dançando quadrilha, vai e vem, tá lá vendendo pastelzinho, tá uma beleza que a fera, ó, né? E tá bom mesmo, passei ontem lá, comi um pãozinho lá. Tá uma beleza, aleluia. Certo, gente? Vamos viver, vamos ser felizes, gente. De acordo com a palavra de Deus. A gente terceiriza, né? A Igreja Católica adora santos. Ah, eu adoro meu carro, eu adoro meu dinheiro, eu adoro a minha casa, eu adoro os meus filhos, eu adoro a minha esposa, meu esposo, eu adoro questões aqui da igreja, que às vezes eu acho que eu sou o dono, eu adoro tudo, mas eu não me responsabilizo. Guarde isso com você. Olha, se por um momento, só hipoteticamente falando, ok? Me entenda bem. Se por um momento você entendesse que Deus não está com você, ao seu lado, será que eu e você subiríamos em um determinado local e também criaríamos o nosso bezerro de ouro? Qual é o meu e o seu bezerro de ouro? Devemos pensar seriamente sobre isso. Qual é o meu e qual é o seu bezerro de ouro? Vamos seguir aqui, gente. Eu gostaria que vocês lessem esse texto aí, bem forte. O Salmo 95, versículo 10, faz menção ao deserto. Você pode ler bem forte o que nos diz aí? Durante... Quem falou isso, gente? Quanto tempo eles caminharam no deserto? Durante 40 anos, Deus diz, eu andei desgostoso com esse povo aí, viu? Ah, eu andei desgostoso. Gostei não. Povo rebelde, coração duro, transviado, ou seja, desviado dos meus caminhos. Que Deus não fale isso para mim nem para você, amém? Que Deus não fale isso. Que Deus destine palavras, assim como nós já encontramos as Escrituras, palavras de bênção para as nossas vidas. Caminhando para o final aqui, a graça no deserto. A graça no deserto, não por causa do povo, mas por causa do próprio Deus. Os versículos que nós lemos, capítulo 13, versículo 21 e 22, nos diz que durante o dia Deus colocava uma coluna de nuvem. Deus colocava uma coluna de nuvem para que eles pudessem se livrar do calor intenso. Deus estava ali, em meio a essa nuvem, Deus estava presente. Durante a noite, Deus colocava uma coluna de fogo para que eles pudessem enxergar, para que eles pudessem caminhar durante o dia e durante a noite, e para que eles não fossem tomados pelo frio intenso do deserto. Mas o que está em jogo aqui é a presença de Deus. Como nós lemos, em nenhum momento saiu da presença deles ambas as colunas, ou seja, Deus estava com eles. Se você olhar comigo, capítulo 16, versículo 20, o que nos diz aí? Deus mandou o maná do céu, o pão do céu, para sustentar aquele povo. Em um outro momento, Deus concede até carne a eles, por meio de codornizes. Deus mandou tudo o que eles precisavam, o maná caindo do céu, hein? Eles recolhendo com cestos. Ah, como Deus é bom. Aqui nós temos uma analogia de Jesus, um maná que vem do céu, é Cristo Jesus, amém? E quem comer dele nunca mais terá fome, porque ele é o pão vivo que desce do céu. E todo aquele que come desse pão nunca mais terá fome. Aqui a analogia, no Antigo Testamento, o maná vinha do céu. Deus sustentando o seu povo ingrato. Nunca faltou pão, gente, não tem faltado nada. A Bíblia nos diz no Salmo 25, nunca vi um justo mendigando o pão.
Nunca. Nunca acontecerá. Se você gosta ou se não gosta, enfim, a sua alimentação diária na sua casa, tem lá. É graça, é bondade de Deus. É o amor de Deus nos sustentando. Mas sabe o que chamou a minha atenção ao longo desses estudos? Eu gostaria que você anotasse esse versículo, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5. Olha aqui, gente, Deus é fantástico. Deus é maravilhoso. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5 nos diz, sabe o que diz lá? Quanto tempo dura o seu tênis aí? Seu tênis? Quanto tempo? Rapaz, se for o meu, está nos 5 anos. Quanto tempo dura o seu aí? Certo? Enfim, 3, 2, sei lá. Mas o texto nos diz, está aí na sua Bíblia, basta você olhar. Durante 40 anos no deserto, Deus conservou as sandálias do seu povo. Durante 40 anos no deserto, Deus conservou a roupa do seu povo. Está aí na Bíblia. Por que Deus cita esse detalhe? Eu fico assim, gente, eu tento entender isso aqui. O que eu falar aqui é raso para vocês. Eu só tentei olhar para a minha vida, porque isso aqui, se você estivesse no meu lugar, o que você falaria? Isso aqui simboliza o cuidado de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Deus tem nos abençoado, não tem nos faltado absolutamente nada para que possamos seguir com a nossa caminhada. Muitas vezes nós estamos enfrentando um deserto difícil, duro, mas chega no final, nós entendemos e olhamos e observamos o cuidado de Deus. Deus levantando pessoas, Deus abençoando, Deus sustentando, Deus cuidando, Deus dando direção. Deus mostrando tudo aquilo que nós precisamos. Quantas pessoas na nossa igreja aqui já não passaram por dificuldades financeiras, né? Quantas pessoas não passaram por lutas difíceis aqui, né? Por momentos difíceis. Esses dias nós tivemos uma pessoa da nossa igreja, uma família muito querida, passando por uma dificuldade. Eu achei muito legal, uma pessoa veio falar comigo. O que nós poderíamos fazer, pastor, para ajudar? Vamos fazer uma compra boa. Nós vamos levantar dinheiro, nós vamos levar para abençoar. É isso que nós temos que fazer. Sabe por quê? Se um dia alguém aqui estiver nesse mesmo cenário, eu tenho certeza absoluta que essa família vai fazer isso, amém? É assim que acontece, gente. Deus é quem sustenta, Deus é quem abençoa, não tem nos faltado nada. E por fim, para a gente caminhar para o final aqui, milagres e mais milagres no deserto. Você se lembra que eu iniciei falando que o deserto é a agenda de Deus? Deus abriu o mar vermelho, o povo passou a pé enxuto. Moisés passou conduzindo o povo, endureceu o coração de Faraó. Os carros, os cavalos de Faraó vinham atrás. O mar se fechou e eles começaram a provar de uma destruição terrível. Quando nós chegamos em Josué, capítulo 3, a partir do versículo 1, eles passam pelo Jordão depois de um período de grande dificuldade, porque você sabe muito bem que aquele que foi o libertador, ele não entrou na terra prometida. Quem entrou na terra prometida? Josué e Calebe, juntamente com os seus. Eles estavam com medo dos amalequitas, dos gigantes, da parte geográfica. Moisés morreu no deserto. A liderança cai no colo de Josué. Josué está ali no linear da promessa. Você já esteve no linear da promessa. Você está vendo, vai acontecer, vai surgir. Aquela porta vai se abrir. A coisa vai acontecer. Eles estavam ali. Mas eles tinham que vencer os amalequitas. Os espias foram enviados. 10 voltaram com um relatório não pessimista, realista. Olha, os filhos de Anak são gigantes, hein? A terra é gigantesca. Vai ser muito difícil. É interessante que eles trouxeram até o fruto da terra. Olha como o fruto é bom. O que Deus falou se concretizou. Mas vamos voltar, porque nós não vamos conseguir. Calebe então toma a palavra e diz: eia, subamos e prossigamos, porque aquilo que Deus nos deu por herança vai acontecer. Eia,
subamos e prossigamos, porque aquilo que Deus nos deu vai acontecer. Se você olhar o texto depois na sua casa, nos diz que o povo começou a chorar em voz alta, gritando, e Caleb começou a dizer: eia, subamos e prossigamos, porque o que Deus nos deu vai acontecer. Acontecem milagres no deserto, viu, gente? Você crê nisso? Deserto é lugar de milagre, é lugar da presença de Deus. Nós vamos concluir aqui, vamos levar essas verdades para o nosso coração, entendendo que Deus está conosco no deserto. Essa é a melhor de todas as notícias: Deus está conosco no deserto. Quando você está naquela sala fria do hospital, Deus está lá com você. Como um pastor, faço isso muitas vezes. Muitas vezes vou visitar uma pessoa querida, me aproximo do leito, pego na mão dela, ela segura na minha mão com tanta força. Em outras palavras, ela está dizendo assim, ó, o gesto corporal dela demonstra isso: pastor, se você pode, me tira daqui. Não tem sido fácil. Quando uma pessoa de uma forma inesperada perde o trabalho, olha para a sua família, precisa sustentar, precisa manter, é difícil. Quando nós recebemos uma notícia indesejada, é difícil, terá que passar por cirurgia. Toda cirurgia gera ansiedade. Toda, seja ela qual for, da menor a maior. Nós ficamos agitados. Quando eu e você recebemos um telefone da escola dizendo: olha, seu filho caiu aqui de escorregador, viu? Quebrou o nariz. Você não vê semáforo, você não vê nada. Você vai levando tudo no peito até chegar na escola. Você consegue entender isso? O deserto existencial passa pela nossa vida. Nós estamos caminhando em direção à Canaã prometida, celestial, não física mais no âmbito humano, mas celestial. E guarde isso com você, é a pedagogia de Deus, mas todo deserto tem início, meio e fim. Todo deserto tem início, meio e fim. Louvado seja o Senhor Jesus. Todo deserto tem início, meio e fim. Todo deserto. Todo deserto. Quantas vezes que eu olho para a vida do meu irmão, quantas vezes que eu não fui buscar o meu irmão todo bêbado, mijado na rua, e agora ele mandando um áudio com o mineirês dele, todo pentecostal. Irmão, estou indo na igreja, viu? Ora aí que eu estou achando uma varoa. Você mandou para mim esses dias aí, é luta, hein? É mesmo? Tá no seu radar aí? Está no radar. É mulher de Deus? Mulher de Deus. Coisas bobas assim do cotidiano que alegram o coração da gente. Olha para a sua família. Olha para você, meu irmão. Olha para você, minha irmã, de onde Deus te tirou. De um poço de perdição, de um tremedal de lama, de uma vida imersa no pecado. São histórias, a vida eu gosto de ouvir histórias. A vida é feita de histórias, terminando aqui no deserto. Seja uma pessoa que tenha o seu coração tomado pelo temor, pela obediência. Gente, deserto é lugar de coragem. Deserto é lugar de coragem. Você consegue entender isso? Deserto é onde separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. É lugar de coragem. Tanto que Josué estava com medo, Deus falou com ele só no capítulo 1, 6 vezes: não temas que eu estou contigo. Já está perto, não temas. Vai chegar, início, meio, fim. 40 anos, está chegando, meu filho, mas não temas, porque eu estou contigo. Você pode se levantar, chamar o pessoal da música aqui à frente. Eu quero orar com você. Tem alguém entre nós aqui enfrentando um deserto? Feche os seus olhos. Tem alguém entre nós aqui enfrentando um deserto difícil, uma luta dura, uma luta de anos. Eu gostaria que todos fechassem os olhos. Fechem os olhos, curve a cabeça. Fique em espírito de oração. Se você tem enfrentado um deserto, assim, levanta a sua mão assim. Pode levantar, ninguém está olhando não. Levanta a sua mão. Amém, amém.
Mas alguém tem enfrentado um deserto? Amém. Deus é o Deus do deserto, não só do palácio. Mas alguém tem enfrentado um deserto? Amém. Amém. Deus está olhando para você agora. Pode baixar suas mãos. Eu gostaria que todos agora abram os olhos, toque no irmão que está do seu lado, ora com ele aí, abençoa a vida dele. Esse que levantou as mãos estava do seu lado, hein? Do seu lado. Se você não quer segurar as mãos, toque no ombro. O reino de Deus é um reino de amigos. Abençoe a vida dele agora, continue orando aí, eu vou orar também, mas eu vou dar um tempinho para você orar por ele, pelo irmão da esquerda, da direita. Clame a Deus pela vida dele. Fala, Senhor Jesus, o ajude nesse deserto, Pai. O livre de reclamar, de murmurar. O livre de terceirizar a culpa. O livre, Pai, de ter idolatria no coração. Mas o ajude a ter uma postura cristã abençoada. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós oramos aqui, Senhor. Ah, a tua coluna está aqui entre nós, Senhor. Hoje nós não precisamos mais dessa coluna de nuvem, de fogo, Pai, porque a tua presença, o teu Shekinah é conosco aqui, Senhor. A tua presença é real entre nós. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu santo e poderoso nome. Talvez há pessoas aqui, Senhor, que estão caminhando no deserto, que estão lutando, Pai, muitas vezes estão sucumbindo diante do deserto. Talvez há pessoas aqui que não estão aguentando a tensão do deserto. Mas como nós lemos na tua palavra, o Senhor está conosco, seja em qual for o deserto. A tua presença conosco é real, abrindo o mar vermelho, nos fazendo passar pelo Jordão, mandando o maná do céu, nos dando milagres e mais milagres, conservando as nossas sandálias, conservando as nossas roupas, abrindo todas as portas que são necessárias. Nessa manhã, Pai, nós te louvamos, te bendizemos, porque Tu és o Deus do deserto, Senhor. Se o Senhor nos conduziu ao deserto, se faz parte da Tua agenda, Senhor, nos ajude a superar esse deserto, Pai. Nós declaramos aqui, mediante a Tua palavra, que todo deserto tem início, meio e fim. Nos ajude a chegar no fim, Pai, vitoriosos, agradecidos, com o nosso coração jubiloso na Tua presença, Pai. Ah, Senhor, sopra o Teu Espírito entre nós, abençoe as famílias. Nessa manhã aqui, Pai, nós declaramos que nós vamos vencer esse deserto, Pai. Não por nós, porque nós somos fracos, mas pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus
aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu enxuga as lágrimas, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, é Ele a nossa resposta. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Mais uma vez. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia. Pai, nós te louvamos por esse tempo que tivemos. Que o Senhor, ao longo dessa semana, nos ajude a nos lembrar de tudo aquilo que cantamos e de tudo que ouvimos. E ser conosco, Pai, no decorrer dessa semana. Continue abençoando os trabalhos da tua igreja, na EBD, no culto da noite. Continue conosco, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o amor de Deus, o Pai, que a presença viva e redentora de Cristo Jesus, que a presença consoladora do Santo Espírito de Deus esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Pode se assentar só um instantinho, por favor.